Comportamentos. Bom, hoje nós vamos falar de comportamentos que causam maior probabilidade em se adquirir o Covid-19. Nós já lá atrás já discutimos como aumentar a nossa imunidade, reduzindo estresse, dormindo bem, suplementando vitamina C e principalmente vitamina D, zinco e usando N-acetilcisteína. Todos esses são extras, mas o que conta de verdade é observar o que está acontecendo na Europa e tomar isso, por exemplo, para que a gente não possa cometer os mesmos erros que eventualmente levam a uma segunda onda da doença. A situação atual nos Estados Unidos é que finalmente eles alcançaram um equilíbrio entre o número de novos casos, enquanto na Europa, especialmente no Reino Unido, na França e na Espanha, estamos observando um grande aumento do número de casos que estão mais ou menos no mesmo nível dos números de abril ou maio, ou seja, do início da pandemia. Felizmente, o número de casos é alto, porém de mortes não tanto. A gente pode interpretar isso de duas maneiras distintas. A primeira delas, aqueles que eram mais suscetíveis às formas graves da doença, infelizmente já morreram em decorrência delas. E outra coisa que nosso tratamento realmente melhorou, e a gente está tratando precocemente, fazendo uso de anticoagulantes, fazendo uso de corticoides logo aos primeiros sinais de descompensação da doença. Um outro país a ser lembrado é a Itália, onde a gente está vendo um aumento discreto do número de casos, porém nada comparado aos números dos casos da Inglaterra, França e Espanha. A situação na Inglaterra chega a ser tão preocupante que o primeiro-ministro calcula que até meados de outubro a gente vai ter cerca de 50 mil novos casos por dia se nenhuma medida for tomada. Isso inclui o quê? Manutenção do uso de máscaras, distanciamento social e correta higienização das mãos. Porém, outras medidas estão sim sendo tomadas, como por exemplo, o fechamento de bares, restaurantes e pubs após as 10 horas da noite. Só para vocês terem uma ideia, o nível de gravidade foi elevado para o número 4, o que significa o segundo maior possível. O que isso significa? Isso significa que a taxa de transmissão está muito alta ou aumentando de forma exponencial. E aí eu vou precisar explicar para vocês o que é aumentar de forma exponencial. Para que a gente possa entender o que é crescimento exponencial, nós vamos precisar pensar um pouco em forma de matemática. Vamos imaginar que eu desse para cada um de vocês duas escolhas. A primeira delas seria ganhar 1 centavo por dia durante 30 dias, porém todos os dias a quantidade de centavos é dobrada, ou seja, no primeiro dia você ganha 1, no segundo dia ganha 2 centavos, no terceiro dia ganha 4, no quarto dia ganha 8 e assim por diante. A segunda situação está em ganhar de cara R$1 milhão. Bom, o que a matemática nos ensina é que a primeira opção, onde você vai ganhando centavos de maneira exponencial, no final de um mês você terá a incrível quantia de R$11 milhões. Mas precisa entender que a maior parte desse dinheiro você só vai ganhar nos últimos dias do desafio. Bom, fazendo um paralelo com o coronavírus, isso é o que acontece se a gente deixa o vírus sozinho, ou seja, sem tomar nenhuma medida eficaz para parar o crescimento dele. A gente pode até não ver um número grande no número de casos nas primeiras semanas, porém, devido ao crescimento exponencial, após algum tempo, a situação, a curva realmente sai de controle. Então, nós vamos precisar aprender com os erros dos países que estão em fases à frente da nossa. Olhar para a Europa, perceber o que está acontecendo com a falta de uso de máscaras ou abertura irracional de restaurantes e bares está realmente fazendo com que o número da doença aumente bastante, e eu vou lembrar vocês novamente que ainda não temos nenhuma medicação que tenha efetivamente chegado ao nosso país, como o Remdesivir ou mesmo a nova medicação do laboratório Lilly, que parece bastante promissora, mas que ainda não foi aprovada e tampouco tem data para chegar ao Brasil. E vamos lembrar que a maneira correta que nós fazemos suprimentos para hospitais é de maneira linear e não exponencial, ou seja, se daqui a algumas semanas o número de casos aumenta drasticamente, a gente vai ter uma sobrecarga novamente nos nossos sistemas de saúde, com falta de medicamentos, de insumos e tudo aquilo que pode acontecer frente a uma situação de caos.
Mas em tese nós somos seres humanos inteligentes e a gente pode frear esse processo, pois a gente está vendo o que pode acontecer nas nações que estão vivendo essa segunda onda. Bom, mas para segurar esses números a gente precisa contar com o coletivo, ou seja, medidas que todas as pessoas adotem de modo a segurar esse crescimento. Isso é difícil porque a gente está vendo bastante atitudes egoístas, ainda com muita gente com um comportamento negacionista, muita gente ainda revoltada e soltando os cachorros literalmente em cima dos mensageiros, como eu, que não ganho absolutamente nada com isso e que vem apenas gastar o meu tempo tentando informar a população. Chega a ser patético. Eu só não vou desistir porque não nasci com o gene da desistência, ou seja, tudo que eu assumo como responsabilidade, eu levo até as últimas consequências. Eu prometi para vocês que eu ia trazer essas informações. E creio, as pessoas agradecidas são infinitamente maiores do que as que criticam e que não apresentam nenhuma solução mais inteligente. Esses são realmente as pessoas que atrasam a vida de todos nós. Agora, eu já mencionei as atitudes de prevenção que nós podemos tomar para diminuir os riscos de contrair a doença. Mas quais são os comportamentos de risco que aumentam imensamente a chance de contrairmos a doença? Bom, estudo publicado em julho desse ano, e eu vou deixar um link nos comentários e também nos stories, fala exatamente sobre isso. Então vamos lá enumerar esses comportamentos. Ir ao shopping não significa grande risco porque você está usando máscaras. Frequentar o seu trabalho utilizando máscaras também não representa grande risco, assim como frequentar salões de beleza. Mesmo no transporte público com janelas abertas e uso de máscaras também não representa um monstro, tá? Assim como frequentar igrejas e outros templos religiosos, uma vez que há grande distanciamento social e uso de máscaras. Agora, vamos enumerar os comportamentos que efetivamente aumentam e muito as chances de contrair o vírus. Restaurantes que não têm parte aberta chegam a aumentar em 19 vezes a chance de contrair o coronavírus, o mesmo acontecendo, claro, com bares fechados e cafés fechados. É claro que esses estabelecimentos não podem mais sofrer com fechamentos, mas vamos ser razoáveis e priorizar aqueles que têm uma área externa para que a gente possa estar em segurança, expostos a uma carga viral menor. Um outro tipo de estabelecimento que oferece um grande risco e pelo qual, que vocês me conhecem, eu sou apaixonada, são as academias de ginástica. Não porque não há grande circulação de ar, né, porque eles priorizam o ar-condicionado em detrimento da abertura de janelas, quando as janelas existem, mas sim porque muitos usuários se recusam a malhar de máscara. E pasmem, as chances de contrair o vírus dentro de uma academia de ginástica aumentam em até 14 vezes. É claro que ainda existe muita coisa que nós não sabemos sobre essa doença, mas a intenção desse vídeo é publicar os resultados desse estudo super importante e tentar trazer para vocês a consciência que alguns comportamentos são sim de grande risco e que podem afetar não só a saúde de vocês, mas daqueles que estão de perto aí, a família. Eu sempre gosto de citar o meu caso. Meus pais são idosos e eles são fundamentais nesse processo de educação homeschooling do meu filho. Além disso, a minha mãe trabalha comigo aqui na clínica e na atual conjuntura eu acho que 1 ano é muito tempo sem vê-los. Então, até agora, eu não fui a nenhum restaurante e não vou voltar à academia de ginástica. Essa academia é minha, é só aqui da clínica, é só minha, por mais que isso me doa. Porque isso é uma doação que eu estou fazendo em prol daqueles que eu amo. E cabe a cada um de nós colocar na balança pesos e medidas e escolher a melhor, né, para cada realidade. Um beijo e até o próximo vídeo.